Imagine isso. Você acorda numa manhã qualquer, o sol entra pela janela, mas em vez de sentir alívio ou esperança, um peso invisível se instala no peito. Nada de extraordinário aconteceu na noite anterior, nenhum erro gritante foi cometido. E ainda assim, você sente como se carregasse nas costas uma dívida não paga, um crime nunca exposto, uma vergonha antiga que não sabe nomear. A vida segue, o café está quente, as pessoas conversam nas ruas, mas dentro de você há um tribunal silencioso que não cessa de julgá-lo. Agora pergunte a si mesmo, culpa de quê? É aqui que o paradoxo começa. A culpa não espera provas. Ela não exige que você tenha roubado, traído ou ferido alguém. Muitas vezes, ela existe sem raiz clara, como um fantasma herdado, como uma voz ancestral murmurando que viver já é, por si só, uma espécie de transgressão. E essa sensação, essa consciência esmagadora, foi algo que Dostoiévski capturou melhor do que qualquer outro escritor ou pensador. Nos seus romances, não encontramos apenas personagens que erram e sofrem as consequências. Encontramos almas dilaceradas, devoradas por um sentimento que parece maior que seus próprios pecados. Raskolnikov, em Crime e Castigo, não sofre apenas por ter cometido um assassinato. Ele sofre porque a própria estrutura da existência humana parece conspirar para tornar sua consciência insuportável. O crime é apenas o estopim. A culpa é o fogo que o consome. Mas pense bem, por que essa emoção é tão devastadora? O que faz da culpa algo mais corrosivo do que a própria dor física? Você já reparou como a culpa é diferente da vergonha? A vergonha precisa de um olhar externo. Alguém vê, alguém julga, e você arde de exposição. Já a culpa pode nascer mesmo no isolamento mais profundo. É possível estar sozinho em um quarto fechado, sem testemunhas, e ainda assim sentir a voz interior que acusa. Você falhou. Você traiu algo essencial. Você não é digno. E se for verdade que a culpa não vem apenas dos atos, mas da própria condição de ser humano? E se existir uma espécie de culpa primordial, um fardo psicológico que carregamos simplesmente por estarmos vivos? Nietzsche dizia que a cultura moldou o ser humano por meio de um processo de domesticação brutal e que a culpa foi uma das ferramentas mais eficazes para controlar nossos instintos. Mas Dostoiévski parecia intuir algo ainda mais profundo, que não precisamos de dogmas nem de leis sociais para nos sentirmos condenados. A própria consciência é tribunal e carrasco. Imagine-se diante desse paradoxo. Você deseja liberdade, mas toda escolha parece arrastar correntes invisíveis. Você deseja inocência, mas algo em você insiste em sussurrar que não há como escapar de uma dívida silenciosa com a vida. Quanto mais busca se justificar, mais o nó aperta. E então surge a pergunta que talvez você nunca tenha ousado formular. Será que a culpa é, de fato, um erro a ser corrigido? Ou será que ela é parte constitutiva da própria experiência humana? É aqui que Dostoiévski se diferencia. Ele não trata a culpa como um simples defeito moral, algo que pode ser eliminado com terapia, perdão ou racionalização. Ele a apresenta como uma janela para o mais profundo da alma, um lembrete de que, dentro de cada um de nós, há algo que não pode ser reduzido a explicações fáceis. Mas o que acontece quando vivemos num mundo que nega esse peso? Quando a sociedade moderna insiste em anestesiar cada desconforto com distrações, consumo e promessas de autoajuda rápida, não é de se admirar que a culpa se torne ainda mais insuportável, porque quanto mais a negamos, mais ela se infiltra, em silêncio, como uma umidade que corrói paredes por dentro. Você já se perguntou se parte do vazio contemporâneo, essa ansiedade difusa que paira mesmo em vidas aparentemente resolvidas, não é apenas a manifestação de uma culpa mal reconhecida? Não a culpa de atos específicos,
mas a culpa de existir num mundo em que sempre poderíamos ter feito mais, sido mais, amado mais, entendido mais. E se na tentativa de escapar dela estivermos apenas reforçando suas correntes? Imagine um homem que tenta se convencer de que não sente culpa. Ele se afoga em trabalho, em prazeres momentâneos, em justificativas racionais. Mas basta o silêncio de uma madrugada, basta um olhar perdido no espelho para que a acusação retorne. O disfarce desmorona e a velha sentença ressurge. Você não é inocente. E agora? Fugir é inútil, negar é frágil, aceitar parece insuportável. É nesse impasse que Dostoiévski coloca seu leitor, não para oferecer consolo barato, mas para mostrar que talvez a grande questão não seja como apagar a culpa, e sim como encará-la sem fugir. A pergunta, portanto, permanece em aberto, queimando na mente como uma ferida que não cicatriza. Será que podemos viver verdadeiramente sem culpa? Ou será que ela é o preço inevitável da consciência? E é aqui, nesse ponto de tensão insuportável, que começamos a vislumbrar a profundidade do problema oculto. Algo que a psicologia, a filosofia e até mesmo as estruturas sociais modernas tentam explicar, mas que raramente enfrentam em sua totalidade. Afinal, de onde vem esse peso invisível que parece nascer antes mesmo de qualquer crime real? Se a culpa não depende necessariamente de atos concretos, então sua origem deve estar em algo mais profundo, no próprio tecido da consciência, na forma como fomos moldados pela história, pela cultura e pela estrutura psíquica que herdamos. Imagine uma criança. Nos primeiros anos de vida, ela experimenta o mundo com espontaneidade crua. Chora quando quer, grita quando sente, pega o que deseja. Não existe ainda a sombra da culpa. Mas lentamente, quase sem perceber, essa criança começa a ser corrigida. Isso não pode, isso é errado, isso envergonha a mamãe, isso faz o papai ficar triste. O mundo externo ergue limites e a psique nascente aprende que existir não é simplesmente viver. É ajustar-se, é conter impulsos, é moldar-se às expectativas. Carl Jung chamava esse processo de formação da sombra. Tudo aquilo que não é aceito, raiva, desejo, instinto, ambição, até mesmo sensibilidade, é empurrado para um porão psicológico. Mas o que acontece com aquilo que é reprimido? Ele não desaparece. Ele continua ali, murmurando, exigindo reconhecimento. É desse conflito que nasce o germen da culpa. A sensação de que algo em você é inadequado por natureza, de que existe uma parte de si mesmo que nunca será aceitável. Agora pense nisso em escala histórica. Friedrich Nietzsche descreveu o processo de domesticação da humanidade como uma ferida que nunca cicatrizou. Quando as tribos nômades foram forçadas a viver em comunidades organizadas, os instintos que antes eram livres, agressão, territorialidade, pulsão de conquista, precisaram ser recalcados, mas em vez de desaparecer, eles se voltaram para dentro, corroendo o sujeito. Nietzsche chamou isso de má consciência, o momento em que o animal humano voltou sua crueldade contra si mesmo. E é exatamente aí que a culpa se instala, como resultado de instintos voltados contra o próprio corpo, contra a própria alma. A cultura, ao exigir obediência e ordem, plantou no coração humano uma dívida eterna. Não com alguém em particular, mas com a própria condição de estar vivo. Arthur Schopenhauer, antes de Nietzsche e Dostoiévski, já intuía essa tensão. Para ele, a vida é marcada por uma vontade cega, incessante, que nunca encontra repouso. O ser humano, preso a esse ciclo de desejo e frustração, só pode experimentar breves momentos de alívio. Nesse horizonte, a culpa surge como companheira inevitável. Toda satisfação carrega um preço. Todo ato vem com uma marca de falha, como se a existência fosse, em si mesma, uma ofensa contra algo invisível. Mas talvez seja Dostoiévski quem deu forma mais visceral a essa condição. Seus personagens não apenas sofrem, eles sofrem porque percebem a profundidade de sua própria duplicidade. Eles querem ser bons, mas sentem impulsos sombrios,
Querem amar, mas ferem. Querem encontrar sentido, mas tropeçam na banalidade do mal que carregam dentro. O tormento de Raskolnikov, o desespero de Stavrogin em Os Demônios, ou mesmo a angústia silenciosa do príncipe Mishkin em O Idiota, revelam que a culpa não é um detalhe moral, é a estrutura de fundo da própria existência. Jean-Paul Sartre, embora partisse de outra tradição, também tocou nesse nervo. Para ele, o ser humano está condenado à liberdade. Cada escolha é um fardo, porque ao escolher para si, escolhemos também uma imagem de humanidade. A culpa, nesse sentido, nasce não apenas dos erros, mas da impossibilidade de escapar da responsabilidade absoluta por nossas ações. Você não pode não escolher. E mesmo não escolher, é, em si, uma escolha. E onde tudo isso nos deixa? Numa espécie de labirinto psicológico, em que cada saída leva de volta ao mesmo lugar. Quanto mais tentamos nos justificar, mais percebemos que há um excesso que não pode ser justificado. Quanto mais a cultura promete nos libertar com técnicas de produtividade, autoajuda ou anestesias tecnológicas, mais a culpa retorna, subterrânea, encharcando nossas noites insonas. Mas não é apenas uma questão individual. A sociedade moderna, como observou Aldous Huxley, cria novos mecanismos de evasão. Se no passado a religião oferecia penitência e perdão, hoje temos entretenimento incessante, consumo sem fim e narrativas de positividade que tentam tapar o buraco. A consequência? O sintoma não desaparece, apenas muda de rosto. A culpa reaparece na forma de ansiedade crônica, esgotamento, sensação de inadequação permanente. É como se houvesse sempre uma voz dizendo: você poderia ser melhor, você deveria ser mais feliz, você ainda não fez o suficiente. E se a culpa, em vez de uma falha a ser consertada, for o reflexo de algo essencial? Talvez seja o lembrete de que a vida humana não é um jogo de perfeição, mas uma batalha constante entre forças opostas. Talvez seja o sinal de que existe dentro de nós algo mais profundo do que simples mecanismos de prazer e dor. Algo que exige ser encarado de frente, sem máscaras. Mas se isso é verdade, a pergunta se torna ainda mais perturbadora. O que acontece quando passamos a vida inteira fugindo desse confronto? Eis o problema oculto. Não se trata apenas de pecados individuais, mas de uma herança psíquica e cultural que habita cada um de nós. A culpa não é apenas um sentimento desagradável, é a marca de que carregamos em nós contradições insolúveis. E ignorar essa condição não nos liberta, apenas nos torna prisioneiros de correntes que fingimos não ver. O verdadeiro perigo, portanto, não está na culpa em si, mas na forma como tentamos negá-la, distrair-nos dela ou racionalizá-la. Porque toda tentativa de apagá-la à força apenas a torna mais venenosa, mais profunda, mais invisível. E é aqui que Dostoiévski se mostra implacável. Ele não permite que seus personagens escapem. Ele os força a mergulhar no coração do paradoxo, a encarar o peso insuportável da consciência. É doloroso, mas talvez seja a única via possível para encontrar uma verdade que não pode ser alcançada pela fuga. O que isso significa para nós hoje? Significa que o que está em jogo não é apenas nosso conforto psicológico, mas nossa capacidade de viver autenticamente. Porque se a culpa é ignorada, ela não desaparece, ela molda, em silêncio, cada decisão, cada relação, cada fragmento de identidade. E se for assim, precisamos nos perguntar: quais são as consequências invisíveis de carregar essa culpa sem jamais enfrentá-la? Você já parou para pensar em como muitas das suas escolhas não nascem da liberdade, mas de uma tentativa desesperada de silenciar uma acusação interior? Pense nas vezes em que disse sim quando queria dizer não, nos momentos em que se sobrecarregou de trabalho não por paixão, mas para provar algo a si mesmo ou a alguém invisível, nos relacionamentos em que permaneceu não por amor genuíno, mas por medo da culpa que viria ao partir. É assim que a culpa age quando não reconhecida. Não com gritos, mas com fios invisíveis que controlam cada gesto. Você acredita estar tomando decisões racionais,
mas na verdade está apenas tentando pagar uma dívida que nunca se extingue. Dostoiévski entendia esse jogo psicológico. Seus personagens, especialmente em Crime e Castigo, mostram como a culpa é capaz de deformar toda a percepção da realidade. Raskolnikov não apenas sofre depois de matar a velha usurária, ele começa a ver o mundo através da lente distorcida da própria consciência. Cada olhar se torna acusação. Cada detalhe cotidiano vira lembrança do seu crime. A culpa, quando não enfrentada, transforma o mundo num espelho deformado. Mas e nós, que não cometemos assassinatos? Estamos livres? Ou será que carregamos culpas mais sutis, mas igualmente corrosivas? A ciência moderna mostra que a culpa age no cérebro de forma semelhante à dor física. A região do córtex cingulado anterior, responsável por processar tanto dor quanto conflito moral, acende como uma sirene silenciosa. Não é apenas metáfora quando dizemos que a culpa dói. Ela literalmente reorganiza a química do corpo. Aumenta o cortisol, corrói a imunidade, distorce a memória. É como se a psique, incapaz de resolver o impasse, punisse o próprio corpo. E o mais perigoso é que nem sempre percebemos sua origem. Às vezes a culpa se disfarça de ansiedade difusa, de perfeccionismo paralisante, de autocrítica constante. Você não pensa, estou com culpa. Você apenas sente que nunca é suficiente, nunca é inteiro, nunca é digno. Agora imagine essa dinâmica multiplicada em escala social. Uma comunidade inteira vivendo sob a sombra da culpa não reconhecida. O resultado? Uma cultura que se alimenta de autopunição e de cobrança mútua. Olha ao redor. Você vê uma sociedade que se exibe como livre, mas que funciona sobre mecanismos de coerção psicológica. Trabalhamos horas a fio, não apenas para sobreviver, mas porque ser improdutivo soa como um crime. Publicamos nas redes sociais não apenas por expressão, mas para provar que estamos vivos o suficiente. O capitalismo contemporâneo descobriu algo que Dostoiévski já intuía. A culpa pode ser explorada como recurso econômico. Se você se sente inadequado, você consome. Se sente que não fez o bastante, trabalha mais. Se teme ser julgado, compra status, constrói imagens, veste máscaras. A culpa invisível se torna motor de produtividade infinita. Mas o preço é devastador. Pense em como a sociedade moderna convive com epidemias de ansiedade, depressão, vício em substâncias, vício em tecnologia. Gabor Maté explica que os vícios são muitas vezes estratégias de fuga da dor emocional não resolvida. E se a dor principal que tentamos fugir for justamente a culpa não nomeada? É por isso que a distração nunca basta. Você pode se embriagar, se afundar em séries, rolar o feed por horas, mas no silêncio da madrugada, a voz retorna. A culpa é paciente. Ela espera. E ela se infiltra até mesmo nos espaços onde acreditamos estar fazendo o bem. Quantas vezes a generosidade não é movida mais pelo medo da culpa do que por verdadeiro altruísmo? Quantas vezes buscamos reconhecimento, elogio, para silenciar a acusação íntima de que não somos bons o bastante? Até a virtude pode ser contaminada quando usada como moeda para negociar com o tribunal interior. Dostoiévski via isso com clareza terrível. Para ele, a culpa não é apenas pessoal, mas também coletiva. Seus romances mostram sociedades inteiras em colapso, onde a negação do mal interno explode em formas de violência, revolta e desespero. Os Demônios, por exemplo, retrata como a culpa e o vazio espiritual de uma geração podem se transformar em ideologias destrutivas. Quando não lidamos com o nosso tribunal interior, criamos tribunais externos ainda mais brutais. E há ainda um efeito mais sutil, quase imperceptível: a autocensura existencial. Quando a culpa domina, deixamos de ousar. Não nos permitimos desejar demais, amar demais, viver demais.
A vida se torna calculada, tímida, sempre com medo de que cada passo seja mais uma falha a registrar no processo invisível. É uma prisão sem muros, e talvez por isso seja tão difícil de escapar. Mas será que há saída? É tentador acreditar que sim, que basta terapia, espiritualidade, racionalização, mas Dostoiévski parecia sussurrar que a questão não é tão simples. A culpa não pode ser apenas resolvida como um problema técnico. Ela exige confronto, exige reconhecimento. Fugir dela, seja por distração ou racionalização, apenas a fortalece. E isso nos leva a um ponto crítico. Talvez a maior consequência invisível da culpa não seja a dor, mas a mediocridade silenciosa que ela impõe. Pessoas inteiras vivendo abaixo de seu potencial, sociedades inteiras incapazes de ousar, simplesmente porque todos estão tentando evitar a ferida central em vez de encará-la. Você sente o peso dessa possibilidade? De que talvez muito do que chamamos de normalidade seja apenas a manifestação coletiva da culpa nunca enfrentada? Se for assim, então o que está em jogo é muito maior do que bem-estar pessoal. É a própria forma como vivemos em comunidade, como criamos, como sonhamos. E é exatamente nesse ponto que uma pergunta incômoda se ergue. Se a culpa é inevitável, será que existe uma maneira de transformá-la em força, em vez de prisão? Essa é a virada que Dostoiévski insinua, mas para chegar até lá, precisamos primeiro ousar imaginar algo radical. Uma rebelião contra o tribunal invisível. Uma forma de quebrar o pacto silencioso que nos mantém reféns de acusações sem fim. Imagine que você está diante de um tribunal. Não há juízes de toga, não há advogados, não há testemunhas. O único som é o eco de suas próprias acusações. A cada tentativa de se defender, novas provas invisíveis surgem, como se a culpa tivesse uma fonte inesgotável. Agora imagine que, num momento de desespero, você percebe algo perturbador. Ninguém está realmente ali além de você mesmo. O juiz, o carrasco, o acusado, todos são o mesmo rosto. Essa percepção é o início da rebelião. Porque a culpa, quando não reconhecida, se alimenta do silêncio e da obediência. Ela ganha poder à medida que você acredita que precisa justificá-la. Mas e se, ao invés de se defender, você ousasse virar as costas ao tribunal? E se você dissesse, sim, eu falhei, sim, sou imperfeito e ainda assim escolho viver? Dostoiévski parecia intuir que a verdadeira libertação não vem da inocência, mas da aceitação radical da condição humana. Seus personagens mais intensos são aqueles que, diante do abismo, ousam reconhecer: eu sou contraditório, eu sou dividido, eu sou capaz de amor e de crueldade. Não há perfeição, mas há uma estranha liberdade em abraçar a imperfeição sem tentar apagá-la. Carl Jung chamaria isso de integração da sombra. O que você reprime, o controla. O que você reconhece pode ser transformado. Integrar a sombra não é justificar seus impulsos destrutivos, mas admitir que eles fazem parte da sua totalidade. O homem ou mulher que olha nos olhos da própria escuridão descobre que ela não precisa ser inimiga, pode ser uma fonte de força, criatividade e compaixão genuína. Mas como se faz isso? Em um mundo que nos ensina desde cedo a esconder falhas, a construir imagens de perfeição. A primeira rebelião é recusar a anestesia. Não fugir da culpa com distrações, mas deixá-la falar. Escutá-la como quem escuta um oráculo incômodo. Porque dentro de cada acusação existe também uma revelação sobre o que você valoriza, sobre o que ainda não viveu plenamente. A culpa não é apenas punição, é também sinal. A segunda rebelião é abandonar a lógica da dívida. Você não precisa mais viver como se cada erro fosse um contrato a ser pago com sofrimento eterno. Esse modelo nasceu de uma cultura que transformou moralidade em contabilidade espiritual. Nietzsche já denunciava isso. A moral cristã institucional reduziu a vida a um livro de débitos e créditos. Mas a existência é mais complexa que uma planilha moral.
Você não é uma soma de acertos e falhas. É um ser em fluxo, capaz de se recriar a cada instante. A terceira rebelião é abraçar a responsabilidade sem autopunição. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Não podemos escapar da responsabilidade pelas nossas escolhas. Mas isso não significa carregar culpa eterna. Significa entender que cada momento é uma oportunidade para decidir novamente, para agir diferente, para transformar a si mesmo. A culpa se cristaliza quando acreditamos que um erro passado define toda a identidade. A liberdade começa quando vemos que somos mais que nosso pior ato. E talvez a rebelião mais radical seja esta: perdoar a si mesmo. Não como desculpa barata, mas como gesto de coragem. Dostoiévski sabia que o perdão não é fácil, nem automático. Requer atravessar o inferno da própria consciência. Mas, ao final, existe algo de profundamente humano em dizer: eu falhei, mas não sou apenas minha falha. Agora, veja como isso se conecta ao nosso tempo. A sociedade moderna, alimentada pelo consumo e pela performance, lucra com a sua culpa. Quanto mais você acredita que não é suficiente, mais você compra, trabalha, se compara. A verdadeira rebelião, portanto, é também um ato político. Recusar-se a ser governado pelo tribunal invisível que os sistemas econômicos reforçam diariamente. A autoaceitação se torna resistência. Imagine por um instante como seria viver sem essa dívida infinita. Não um estado de inocência infantil, mas a maturidade de alguém que sabe: eu carrego luz e sombra, e isso não me torna menos digno de viver. O peso que antes esmagava se transforma em combustível. A culpa, integrada, vira bússola, não prisão. Mas cuidado, a rebelião não é uma vitória permanente. É um exercício diário. Todos os dias o tribunal tentará se reerguer. Todos os dias a voz acusatória voltará. A diferença é que, uma vez consciente, você já não precisa se ajoelhar. Você pode ouvir, reconhecer e seguir. Dostoiévski nunca prometeu uma vida sem tormento. Pelo contrário, ele sabia que a consciência plena é pesada. Mas também sabia que a dignidade humana nasce da coragem de carregar esse peso, sem sucumbir a ele. A rebelião, no fundo, não é a destruir a culpa, mas transformar sua energia em algo vivo, com paixão, criação, autenticidade. E aqui surge a pergunta inevitável: será que é possível, ao abraçar a culpa, descobrir nela uma porta para a liberdade? Se sim, isso muda tudo, porque significa que o que antes era visto como condenação pode ser vivido como revelação. O que antes era prisão se torna caminho, e o tribunal interior, em vez de ditar sentenças, se converte em professor. Essa é a revolução silenciosa que Dostoiévski deixa como herança. Não a fuga, não a negação, mas a coragem de caminhar com a própria sombra. E nessa caminhada, algo extraordinário acontece. Você percebe que a culpa, longe de ser inimiga, pode ser o sinal de que ainda há profundidade, ainda há humanidade, ainda há algo a ser transformado. E talvez seja aí que repousa a pista para a última e mais poderosa revelação, a verdade final, que muda para sempre a forma como entendemos a vida, a consciência e a própria condição humana. A vida inteira, nos acostumamos a pensar a culpa como algo que precisa ser resolvido. Um peso que exige alívio, um erro que demanda correção, um débito a ser pago. Mas Dostoiévski parecia sussurrar algo mais radical. E se a culpa não fosse um problema a ser eliminado, mas um portal para aquilo que nos torna verdadeiramente humanos? Olhe atentamente para a vida dos personagens dostoiévskianos. Raskolnikov, em Crime e Castigo, não encontra redenção ao provar inocência, mas ao mergulhar até o fundo da sua condenação. O príncipe Mishkin, em O Idiota, encarna uma espécie de pureza dolorosa, que só tem sentido porque o mundo ao redor está corrompido. Ivan Karamazov, em Os Irmãos Karamazov, luta contra Deus e contra a própria consciência. E é nesse embate, e não em alguma vitória clara, que a profundidade humana se revela.
O que todos eles compartilham é a experiência da consciência dilacerada. Não são personagens unificados, transparentes, serenos. São seres em contradição, despedaçados, constantemente à beira do abismo. E é justamente nesse estado que se descobre algo essencial. A vida só se torna verdadeiramente consciente quando carregamos o peso da culpa. Essa é a realização final. Não se trata de glorificar o sofrimento por si só, mas de reconhecer que sem a culpa não haveria profundidade. A dor moral é o preço da liberdade. Se não pudéssemos falhar, também não poderíamos escolher. Se não houvesse erro, não haveria responsabilidade. E se não houvesse contradição, não haveria consciência. A culpa, então, não é um defeito do humano, é a marca do humano. Nietzsche dizia que o homem é um animal que pode prometer, mas Dostoiévski vai além. O homem é o animal que pode se acusar, que pode se olhar no espelho e reconhecer: sou falível. Esse reconhecimento é doloroso, mas é também o que nos arranca da superficialidade de uma vida sem reflexão. Pense nisso. Um ser que não sente culpa seria incapaz de amar de verdade. Porque amar é se colocar vulnerável diante do outro e, inevitavelmente, falhar, decepcionar, errar. A culpa não é a destruição do amor, mas a sua sombra inseparável. Só quem conhece o peso de ferir também conhece a preciosidade de cuidar. É por isso que Dostoiévski nunca ofereceu finais felizes fáceis. Seus romances terminam em abismos, em condenações, em ambiguidades, porque ele sabia que a verdade não é um paraíso sem falhas, mas a coragem de viver apesar delas. E aqui está a revelação. A culpa não nos diminui, ela nos engrandece. Não porque seja prazerosa, mas porque nos obriga a olhar além de nós mesmos. Ela abre espaço para a humildade, para a compaixão, para a busca incessante de algo maior. Jung chamaria isso de individuação. Kierkegaard chamaria de angústia existencial. Dostoiévski chamaria simplesmente de vida. Mas então surge a questão: se a culpa é inevitável, o que nos resta fazer com ela? A resposta não está em eliminá-la, mas em transfigurá-la. Quando a culpa nos aprisiona, ela se torna neurose. Quando a culpa nos cega, ela se torna ódio contra si mesmo. Mas quando a culpa é assumida como parte da condição humana, ela se torna uma força criadora. O escritor russo parecia compreender que cada queda abre uma chance de despertar. O verdadeiro perigo não é errar, é permanecer inconsciente. É viver anestesiado, acreditando-se inocente, imune, puro. Porque esse estado não é humano, é mecânico. A grandeza do homem está em poder dizer: eu falhei, mas sigo vivo, sigo responsável, sigo em busca. E veja como isso se conecta ao nosso tempo. Vivemos em uma era que tenta apagar a culpa a qualquer custo. A indústria da felicidade nos promete anestesia constante. Basta consumir, basta performar, basta sorrir. Mas ao silenciar a culpa, ela também silencia a profundidade. Criamos pessoas que vivem na superfície, incapazes de suportar um olhar sincero sobre si mesmas. Por isso, a verdade final de Dostoiévski é tão urgente. Só quem abraça a culpa se torna plenamente humano. Não significa cultivar autopunição, mas aceitar que ser humano é ser contraditório, falível, incompleto, e que justamente aí, nesse espaço entre luz e sombra, está a dignidade da existência. Porque, no fundo, a culpa é a prova de que levamos a vida a sério. Se não nos importássemos, não sentiríamos nada. A ausência total de culpa seria o verdadeiro inferno, a indiferença absoluta. Dostoiévski nos mostra que a consciência é inseparável da dor, mas também que essa dor pode ser o solo da liberdade. A realização mais poderosa, portanto, não é escapar da culpa, mas reconhecer nela o selo da nossa humanidade. Você pode viver tentando silenciá-la, ou pode aprender a caminhar com ela. Uma companhia incômoda, sim, mas também uma guia silenciosa. E talvez, ao final, a pergunta não seja mais como me livrar da culpa,
mas sim quem eu me torno ao aceitá-la. Essa é a chave que Dostoiévski nos entrega. E quem ousa girá-la, descobre algo transformador. Não estamos condenados a viver esmagados pelo tribunal interior. Estamos convidados a transformar o tribunal em escola, a sentença em aprendizado, a dor em compaixão. No fundo, a culpa não é o fim da liberdade. Ela é a prova de que a liberdade existe. E essa é talvez a verdade mais difícil e mais libertadora que Dostoiévski nos deixou.